sabe diferenciar o produto orgânico do convencional? O Metropolitano Rio te mostra detalhes na reportagem a seguir. A busca por uma alimentação saudável faz com que aumente cada vez mais o consumo de produtos orgânicos no país. Mas você sabe diferenciar eles dos alimentos convencionais? Muita gente me pergunta, né, qual que de fato que é a diferença entre o produto orgânico de um convencional. O produto orgânico ele cresce de forma diferente do convencional, então ele leva mais tempo para crescer, ele não tem, muitas vezes se utiliza menos água do que um produto convencional, então ele acaba não inchando tanto, ele é um produto menor, visualmente ele é um pouquinho menor, mas ele tem mais sabor, ele tem mais coloração. Resultado de uma produção sem o uso de agrotóxicos e que respeita os aspectos ambientais, sociais e culturais, os orgânicos ganham espaço na mesa dos brasileiros. Hoje já são frutas, verduras, mel e até cereais produzidos a partir de matérias-primas sem o uso de produtos químicos. Por conta do crescimento do consumo de produtos orgânicos, a Ceasa Rio, segunda maior central de abastecimento da América Latina, vai abrigar o primeiro mercado do estado destinado à comercialização desses alimentos. A expectativa é que seja inaugurado ainda este ano. De acordo com o Instituto de Promoção do Desenvolvimento, o mercado de produtos orgânicos tem estimativa de chegar a 2 bilhões de reais este ano. Atualmente, o estado conta com 313 produtores no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos. E não é de hoje que o desmatamento na Amazônia é uma questão preocupante. Segundo estudos, o desmatamento é um dos fatores pela seca nos últimos tempos, como você vai ver na reportagem de Roger Pereira. Pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais analisaram mais de 200 artigos sobre a Amazônia em relação ao clima e às chuvas no Brasil. E foi relatado que o desmatamento nessa área afeta grandiosamente as áreas mais populosas do país, incluindo a região sudeste. A diminuição da quantidade de árvores no bioma impede o fluxo de umidade entre o norte e sul do país. O relatório tenta explicar as possíveis causas e efeitos da bagunça climática recente e apresenta soluções que minimizariam os impactos negativos dessas alterações. De acordo com a pesquisa, a falta de precipitação, sentida principalmente no Sudeste, seria consequência indireta do desflorestamento amazônico. Desde o início da década de 70 até 2013, a exploração madeireira e o desmatamento gradual retiraram do bioma 762.979 quilômetros quadrados de floresta, área equivalente a 2 Alemanhas. Os dados referem-se ao desmate total, chamado de corte raso. A retirada da cobertura vegetal interrompe o fluxo de umidade do solo para a atmosfera. Desta forma, os rios voadores, nome dado a grandes nuvens de umidade, responsáveis pelas chuvas que são transportadas pelos ventos desde a Amazônia até o centro-oeste, sul e sudeste brasileiros, não seguem viagem, causando a escassez hídrica. Segundo a investigação, por dia, a Amazônia libera 20 trilhões de litros de água na atmosfera. Roger Pereira para o Jornal Metropolitano Rio. Nova Friburgo ganhou uma nova unidade básica de saúde, que vai atender milhares de pessoas. Quem traz mais informações é a nossa repórter Beatriz de Paula. Os moradores de Muri, em Nova Friburgo, região serrana do Rio, ganharam um posto de saúde. A unidade básica de saúde também atenderá outros distritos turísticos do município. O local terá 2 médicos, 2 enfermeiros, 2 técnicos de enfermagem e 8 agentes comunitários. Além dos 14 profissionais, um dentista, uma recepcionista e um auxiliar de serviços gerais atenderão os pacientes diariamente de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, na Unidade Básica de Saúde Joaquim Alves Ribeiro, inaugurada pela Prefeitura de Nova Friburgo. A Unidade Básica de Saúde, construída na Avenida Hamburgo, no centro de Muri, conta com um consultório odontológico, consultórios médicos, sala de curativo, preventivo, esterilização, reunião, farmácia, vacina, copa e cozinha, além da ampla recepção. A Prefeitura também irá inaugurar uma unidade básica de saúde de Amparo em fase final de obras. Beatriz de Paula para o Jornal Metropolitano.
Agora eu quero falar com você, mamãe. Não perca a data para a vacinação do seu filho. Crianças de 0 a menores de 5 anos devem ser vacinadas nos mais de 100 mil postos de atendimentos espalhados por todo o país. Este sábado foi dia do pequeno João Pedro, de 4 anos, tirar a fantasia de super-herói para ser vacinado contra o sarampo e a poliomielite, conhecida como paralisia infantil. Outras crianças menores de 5 anos também reagiram, mas a agulhada foi inevitável. Amolece o coração ver um ou outro chorando? Um pouquinho, mas a gente sabe que tem que ser, né? Sabe que é pro bem dele, sabe que é o melhor. Também teve criança que reagiu como adulto na hora de receber a vacina e não se abalou com a agulhada e as 2 gotinhas da polio. Missão cumprida agora, trazendo as 2 filhas para vacinar? É importante, né? Missão cumprida. A campanha nacional de vacinação, que começou no dia 8 de novembro, vai continuar até a próxima sexta-feira, dia 28. A meta é imunizar cerca de 12 milhões e 700 mil crianças menores de 5 anos contra a poliomielite e 10 milhões e 600 mil contra o sarampo. Ao todo, a campanha nacional de vacinação conta com a participação de mais de 350 mil profissionais de saúde. Nos postos, eles são os responsáveis por verificar os cartões de vacinação, apontar as doses necessárias e imunizar. Nós estamos atualizando o cartão, fazendo as vacinas da campanha e atualizando também o cartão. Nós observamos o aprazamento, a atualização e a data da última vacina. Daqui ninguém sai com vacina atrasada? Não, de jeito nenhum. Atualizamos todos os cartões. E não são só as crianças que devem ficar em dia com a vacina. As gestantes também precisam ficar atentas. Veja na reportagem a seguir. A vacina contra a coqueluche para as grávidas busca imunizar os recém-nascidos e bebês abaixo de 6 meses. A vacina deve ser aplicada entre a 27ª e 36ª semana de gestação, ou até no máximo 20 dias antes do parto. Com a vacina, a única que pode ser aplicada de forma segura em adultos, a mãe, além de ficar protegida contra a coqueluche, passa anticorpos para o bebê durante a gestação. Isso garante imunidade para a criança antes que ela complete o ciclo de vacinas contra a doença. A primeira dose para o bebê é aplicada aos 2 meses de vida. Depois ele recebe outras doses aos 4 e 6 meses. E o reforço aos 15 meses e também aos 4 anos. A vacina é gratuita, é testada, utilizada em muitos países, em todo o mundo, inclusive aqui na América Latina. É uma vacina nova, mas que confere uma grande proteção. Quase 3 milhões de grávidas devem ser vacinadas, além de cerca de 320 mil profissionais de saúde de maternidades e UTIs neonatais. Já foram distribuídas 1.200.000 doses da vacina para todo o país. A vacina contra a coqueluche já está disponível em 35 mil postos de saúde. A coqueluche é uma doença infecciosa que pode causar complicações como a pneumonia. Depois da década de 80, o número de casos da doença diminuiu em todo o mundo, mas a partir de 2011, o número de notificações tem aumentado, principalmente em crianças abaixo dos 6 meses. Estamos observando um aumento no número de casos de coqueluche e também de óbitos nos bebês até 6 meses de idade, certo? Exatamente o período em que ele precisa dessas células de proteção que ele recebe da mãe, certo? Até que seu organismo possa produzir células de defesa e ele possa se proteger contra a coqueluche através desses anticorpos que ele mesmo vai poder criar o bebê a partir do momento que tomar a vacinação a partir do 2º mês de vida. A psicóloga Melissa, grávida do 2º filho, conta que já estava preocupada em se imunizar contra a coqueluche e já havia pesquisado a oferta da vacina em clínicas privadas. Agora, com a vacina pelo SUS, ela afirma que vai ficar mais tranquila quanto à saúde do bebê. A gente tem todo o cuidado de vacinar a criança nos períodos para evitar que as doenças venham, né? Então, e o que eu puder já fazer antes para que isso não aconteça, eu vou fazer. Isso aí você pode ter certeza. Além de coqueluche, o SUS já oferece para as grávidas vacinas contra a influenza, difteria, tétano e hepatite B. Você vai ver a seguir. Cai o nível de proeficiência de inglês no Brasil e ainda mineração e usinas ameaçam reservas do país. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes.